Hum. Sabe, normalmente, quando a gente pensa em invencibilidade, a nossa mente vai direto para uma sensação de alívio, né? Uhum. De segurança absoluta. Exato. É a lógica de construir o cofre mais impenetrável do mundo, trancar a porta e finalmente dormir em paz. Mas, tipo, existe um lado muito sombrio nisso. Com certeza. O que acontece quando você tranca o monstro do lado de fora, mas percebe que ele é quem tá com a chave? Nossa, sim! Ele controla o oxigênio, os mantimentos, decide o seu destino. É exatamente nesse paradoxo sufocante que o desfecho da quinta e última temporada de The Boys joga a gente. E é sobre isso a nossa imersão profunda de hoje. Pois é, quero dar as boas-vindas a todo mundo que acompanha as nossas análises. A missão de hoje é bem específica. Vamos dissecar o destino do maior antagonista da série, o Capitão Pátria. Que tá entre nós deixou de ser só um problema político há muito tempo, né? Ele virou um sistema autônomo de destruição. Totalmente. E olha, a pilha de materiais que a gente reuniu para hoje é um tesouro. Temos entrevistas recentes com o Anthony Starr e com o showrunner Eric Kripke. Excelentes fontes, aliás. Sem dúvida. Também temos os resumos factuais dos últimos episódios, comparações com aquele final chocante dos quadrinhos originais e um suposto vazamento explosivo da equipe de efeitos visuais sobre o último episódio. Aquele do episódio 8. A grande questão aqui não é nem se um vilão com complexo de Deus vai cair. A pergunta é como você pune alguém que se considera literalmente intocável. Exatamente. Vamos desempacotar isso, começando por essa barreira física monumental que os protagonistas enfrentam. E o elefante na sala, né? O sexto episódio introduz aquela amostra final do V1. Cara, o V1 não é só um tipo anabolizante mágico de roteiro. Ele anula toda a corrida armamentista que a série construiu. Uhum, joga tudo no lixo. A substância amplia a durabilidade biológica dele a um nível absurdo. As regras da ciência simplesmente param de valer. E isso tira totalmente o chão dos personagens, porque o vírus, que era grande promessa de salvação, vira água potável contra o sistema imunológico dele. Ocorre uma ruptura ali. Até esse ponto, havia uma esperança matemática na história. Aplique a dose certa e o problema cada. Mas a porta se fecha. Ele fica funcionalmente imortal. Exato. E ao eliminar essa solução fácil, os heróis são encurralados a tomar medidas desesperadas. E como custa caro, né? É só lembrar do desastre no episódio 7. É como tentar apagar um incêndio florestal com uma pistola de água. A cena da câmera radioativa, pesadíssima. Antes lá dentro, derretendo a própria pele. Um sacrifício brutal. Sim. E logo depois, o Capitão Pátria acha o esconderijo deles, o French e a Químico se trancam num cofre revestido de zinco para bloquear a visão de raio-x. A tensão dessa cena é indescritível. Demais. E aí, movido pelo desespero e, claro, pelo amor pela Químico, o French abre a porta e libera toda aquela radiação acumulada na cara do Capitão Pátria. A subversão aí é devastadora. A expectativa heróica clássica nos diz que esse sacrifício vai funcionar. Mas falha de forma categórica. O corpo do vilão não sofre um único arranhão. Nada. E o pior é que ele entende a vulnerabilidade do French na mesma hora. Sim, e o executa com uma brutalidade horrível antes de fugir. Foi uma perda enorme. Então, eu me pergunto se a força bruta, a ciência e até o sacrifício de membros centrais falham assim. Qual é a alternativa real? O que é fascinante aqui é exatamente essa mudança de paradigma. O V1 forçou a mudança da estratégia física para a psicológica. Se a armadura não quebra, você ataca o que está dentro dela. A mente dele, o calcanhar de Aquiles emocional, certo? A entrevista do Anthony Starr aponta direto para isso. Ele diz que o capitão descobre a própria mortalidade de uma forma única da série. Ele comenta que a maior fraqueza do personagem é a sua própria empatia e humanidade, que, ainda insiste em aparecer de vez em quando. Faz sentido, pensando na origem dele, cultivado num laboratório corporativo sem afeto. O conceito de amor é quase alienígena para o cérebro dele. E quando esses sentimentos humanos surgem, dão um curto-circuito na cabeça divina dele. Exatamente. O pânico de ser humano. E se a gente conectar isso a um panorama maior, chegamos direto na figura do Ryan, o filho dele. A obsessão pelo legado. Ele quer desesperadamente que o Ryan seja o próximo a herdar a VOT. É a ferida aberta dele.
E no terceiro episódio, a gente vê aquela pane no sistema ao vivo. Verdade. O Ryan atrai o pai para o centro de convenções, rola aquela discussão e o moleque simplesmente atira no pai com os lasers. E qual seria a reação normal do Capitão Pátria a qualquer pessoa que faz isso? Cortar a pessoa ao meio, sem pensar duas vezes. Mas ele não faz isso. Ele espanca o Ryan, deixa o garoto inconsciente e ensanguentado, mas de forma bem consciente poupa a vida dele. Esse recuo é a maior prova da falha sistêmica. Matar o Ryan seria destruir a única prova de que ele consegue criar algo real. Mas peraí, me deixa fazer papel de advogada do diabo aqui. A gente está falando de um sociopata narcisista que massacra multidões. Ele realmente se importa com a paternidade? É uma ótima provocação. Porque assim, pra mim parece um rei louco que põe fogo no próprio reino, mas pula na frente de uma flecha pra salvar o filho. Não por amor, mas porque sem um herdeiro, a coroa dele não significa nada. Olha, é uma fusão tóxica das duas coisas. O Ryan é tanto uma fraqueza emocional quanto o maior espelho do narcisismo dele. Uma versão dele mesmo, só que criada com afeto. Isso. Mas, taticamente falando, a sobrevivência do Ryan é o maior erro do Capitão Pátria. Ele deixa no tabuleiro a única pessoa capaz de rivalizar com ele no poder. E isso nos leva a um beco sem saída narrativo. Com a chave emocional na mesa e a invencibilidade física, como os roteiristas resolvem isso? Muita gente achava que eles iriam pelo caminho dos quadrinhos originais. Assim, o famoso clone. Pois é, nos quadrinhos, a Vault mantinha o Black Noir em segredo como um plano de contingência. E, na verdade, ele era um clone idêntico do Capitão Pátria. A solução cínica do Garth Ennis, o clone arranca o maxilar do original e o espanca até a morte. E aí o Butcher enlouquece, tenta matar todos os supers com bombas e composto V e morre no processo. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante na série. Eles descartaram essa saída no episódio 6, né? De uma forma muito bizarra. O Black Noir 2 foi estrangulado pelo Profundo. E o motivo? O Noir destruiu um oleoduto e matou 1,5 milhão de peixes. É de rir pra não chorar. Um fim patético para a arma secreta. Muito patético. Então, com a morte do Noir 2 por causa de peixes, a rede de segurança dos quadrinhos some. Isso meio que obriga os criadores a entregarem um final mais inteligente, não acha? Com certeza. A série sempre criticou essas resoluções fáceis. O humor surreal dessa morte queima os botes salva-vidas dos roteiristas. Agora, a punição precisa ser muito mais sofisticada que uma morte física. O que nos leva ao núcleo das teorias que estamos analisando. Qual é a pior punição para ele? Uma morte rápida seria fácil demais. Transformaria ele num mártir. Imagina, morrer no topo do governo, idolatrado, o culto político dele ficaria insuportável. Exatamente. O verdadeiro terror para ele é perder os 4 pilares: poder, fama, liberdade e o filho. Lembra daquele encontro dele com um blind spot? Aquele super-herói cego? Nossa, cena terrível. Ele destrói os ouvidos do cara do nada. Sim, só para provar que a imperfeição não tem lugar no set. Ele tem um nojo visceral de humanos normais e de vulnerabilidade. Então, a punição suprema seria ele sobreviver à radiação do Soldier Boy, mas perder totalmente os poderes. É a tragédia grega de Ícaro invertida. Ícaro caindo do sol e sobrevivendo. Isso. Em vez de se afogar gloriosamente, ele sobrevive e é forçado a trabalhar num escritório das 9 às 5, sendo completamente ignorado e comum. Reduzido a um elemento invisível da multidão. É um colapso do ego absoluto. Mas, me diz uma coisa, tirar os poderes resolve tudo? O culto político que idolatra ele não continuaria existindo mesmo se ele for humano? Líderes fascistas não precisam voar para terem seguidores radicais. É uma excelente observação. E a resposta a isso, de que o sistema é maior que o homem, nos leva diretamente para o vazamento sangrento sobre o ápice da temporada. O vazamento da equipe de VFX sobre o episódio 8. Cara, se isso for real, é insano. Tudo colide no massacre da Casa Branca. E o gatilho para esse massacre é incrivelmente psicológico. Sim. O vazamento diz que ele está lá, na sala de imprensa, rodeado por repórteres, fazendo o discurso da nova ordem mundial, se declarando um deus. Aí ele liga a superaudição para ouvir o amor das pessoas. Mas ele só escuta os batimentos cardíacos acelerados. A biologia traindo o ambiente. Exatamente. Ele percebe que eles não estão maravilhados, eles estão aterrorizados. E isso quebra a mente dele ao vivo na TV.
A ilusão cai por terra. E a reação é gráfica. Muito. O relato diz que ele começa a esfolar os repórteres ali mesmo, assassina brutalmente uma repórter grávida, o exército americano intervém e, nossa, o orçamento de efeitos visuais vai todo embora nessa cena. O terror cru substitui a adoração, mas tem um detalhe no meio desse caos que muda o jogo pro Butcher, né? Tem. O Capitão Pátria cruza com o terror o cachorro do Butcher. O cão urina nas botas dele e o vilão simplesmente corta o animal ao meio com os lasers. E esse é o ponto de ruptura do Butcher. Toda a contenção que ele tentava manter pela esposa e pelo Ryan desmorona. Ele entra naquele modo berserker, querendo a morte de todos os supers. E o Ryan, lá da Nova Zelândia, vê todo esse caos e decide se unir de vez aos boys, o que prepara o terreno para a batalha no Salão Oval. A batalha final. Butcher, Luz Estrela, Kimiko, Marie e Ryan contra o Capitão Turbinado no V1. É tanta coisa acontecendo. A Luz Estrela finalmente mata o Profundo. Já estava na hora. Demais. E a tática em grupo funciona. O Hugh consegue infectar ele com o vírus. Que não mata por causa do V1, mas enfraquece o sistema imune. Justamente a janela que precisavam. A Kimiko libera a explosão massiva de radiação e aí chegamos ao clímax que o vazamento descreve. O colapso total. A radiação cala os poderes dele. Ele tenta usar os lasers e os olhos continuam castanhos. Tenta levantar uma mesa e não consegue. Ele é só um humano agora. E a reação dele? Ele fica aterrorizado e, começa a chorar. Chora feito uma criança. Porque, pela primeira vez na vida, ele não tem o escudo da superioridade. A divindade foi retirada. E aí vem a parte que me deixa sem palavras. O Butcher pega um pé de cabra no meio dos escombros e simplesmente espanca ele até a morte. Um homem sem poderes chorando no chão. É o fim da linha. O epílogo supostamente mostra o Huey e a Luz Estrela indo pro México. E o Butcher isolado numa praia no Havaí. Então, o que tudo isso significa? Ver o protagonista esmagando o crânio de um cara fraco com um pé de cabra. Isso é realmente uma vitória heróica? Ou o Butcher se transformou exatamente no monstro que tentou destruir? Isso levanta uma questão importantíssima. Sendo esse vazamento verdadeiro ou não, ele alinha perfeitamente a destruição psicológica com a física. Cumpre o arco da série. Mas o Butcher cometeu um homicídio sujo desses, não tem glória nenhuma. Nenhuma, é só o ódio puro. A gente acompanhou a desconstrução de um ser invencível, não através da força, mas arrancando a ilusão de divindade dele. Não é uma história de herói, é um estudo bem deprimente sobre narcisismo. Com certeza. E isso deixa um último pensamento muito provocativo para a gente refletir. Baseando no que as fontes nos mostram, a Ashley foge para a França, o Stan Edgar escapa para reconstruir tudo nas sombras. As baratas do sistema corporativo sobrevivendo. Exato. Mesmo que o Capitão Pátria termine morto e despedaçado no chão do Salão Oval, a Corporação Vault sobrevive. De que adianta destruir o monstro mais assustador do mundo se o laboratório que fabricou ele continua com as portas abertas, só esperando para criar o próximo produto? Caramba, essa é uma daquelas perguntas espinhosas que vão ficar ressoando na cabeça por dias. Muito obrigada a quem nos ouve, a todo mundo que mergulhou nessas ideias, fontes e vazamentos complexos com a gente hoje. Fiquem sempre de olho no que o sistema tenta nos vender. E até o nosso próximo mergulho profundo nas histórias que a gente tanto acompanha.